O livro do Gênesis é mais do que apenas o início da Bíblia. Ele contém mistérios, simbolismos e ensinamentos que continuam a fascinar teólogos e estudiosos há séculos. Hoje, vamos mergulhar nos capítulos 1 a 11 e revelar 10 curiosidades que vão transformar a forma como você vê essas histórias. Top 1. 2 relatos diferentes da criação. O livro do Gênesis apresenta 2 relatos distintos da criação, cada um com um propósito e perspectiva únicos que se complementam para oferecer uma visão mais abrangente da obra divina. No primeiro capítulo, Deus é apresentado como um Criador majestoso e transcendente, organizando o cosmos em uma sequência harmoniosa de 7 dias, culminando no descanso sabático. Já no segundo capítulo, a narrativa se torna mais pessoal e detalhada, destacando a interação direta de Deus com o ser humano ao moldá-lo do pó e soprar nele o fôlego de vida. Esse relato enfatiza a proximidade de Deus, o cuidado ao plantar o jardim do Éden e o relacionamento especial com o homem e a mulher. Juntos, esses relatos não apenas revelam o poder criador de Deus, mas também sua intenção de estabelecer um vínculo íntimo com a humanidade e toda a criação. Top 2. O significado de Adão e Eva. Os nomes Adão e Eva carregam significados profundamente simbólicos na narrativa bíblica, apontando para suas identidades e missões dentro do plano divino. Adão, que pode ser traduzido como homem ou terra, destaca sua origem e conexão com o solo, reforçando a ideia de que ele foi formado do pó e destinado a cuidar da criação. Eva, por sua vez, significa vida ou mãe de todos os viventes, sublinhando seu papel como fonte da continuidade humana. Esses nomes não são apenas descrições literais, mas também metáforas que encapsulam a essência da humanidade, a interdependência entre homem e mulher, a responsabilidade pela terra e a perpetuação da vida. Assim, a escolha desses nomes enriquece a compreensão da narrativa, conectando-a a temas universais e eternos. Top 3. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, mencionada em Gênesis 2 e 3, é um símbolo central no relato da queda. Ela representa a liberdade humana de escolher entre obedecer a Deus ou seguir seu próprio caminho, destacando o livre-arbítrio como parte essencial da criação. Ao proibir o fruto dessa árvore, Deus não apenas testa a obediência de Adão e Eva, mas também estabelece os limites entre Criador e criatura. Comer do fruto simboliza a busca por autonomia moral, uma tentativa de definir o bem e o mal sem depender de Deus. A consequência dessa escolha foi a separação espiritual entre Deus e a humanidade, refletida na expulsão do Éden. A árvore, portanto, é um lembrete de que a verdadeira liberdade está em viver em harmonia com os desígnios divinos, e não em tentar usurpar o papel de Deus como fonte suprema da moralidade. Top 4. Caim e Abel. O significado oculto. A narrativa de Caim e Abel, em Gênesis 4, é muito mais do que a história do primeiro homicídio. Ela expõe o conflito entre 2 caminhos espirituais. Caim, o primogênito, representa o orgulho humano e o apego ao que é material, enquanto Abel, o irmão mais novo, simboliza a fé e a dependência de Deus. O sacrifício de Abel foi aceito porque veio de um coração sincero, enquanto a oferta de Caim foi rejeitada por refletir uma atitude egoísta. O texto sugere que Deus não olha apenas o ato, mas também a intenção por trás dele. A pergunta de Caim, "Sou eu o guardador do meu irmão?", ecoa até hoje como um chamado à responsabilidade mútua. Essa história nos lembra que a inveja e a raiva, se não controladas, podem destruir não apenas relacionamentos, mas também a nossa conexão com Deus. Top 5. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Em Gênesis 6, a menção aos filhos de Deus que tomaram para si as filhas dos homens é uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia. Muitos interpretam os filhos de Deus como anjos caídos que se uniram a mulheres humanas, gerando os nefilins, seres descritos como gigantes ou poderosos da antiguidade.
Outra interpretação comum é que esses filhos de Deus representam a linhagem piedosa de Sete, enquanto as filhas dos homens seriam da descendência corrupta de Caim. Seja qual for a explicação, essa união simboliza a mistura entre o sagrado e o profano, que resultou em um aumento do pecado e da corrupção na terra, levando ao julgamento do dilúvio. Essa passagem destaca a seriedade com que Deus lida com a desobediência e a pureza espiritual, enquanto aponta para a separação que ele busca entre o que é santo e o que é corrompido. Top 6. A Arca de Noé. Mais que um barco. A Arca de Noé, descrita em Gênesis 6-9, é muito mais do que um barco. Ela é um símbolo da salvação e da aliança de Deus com a humanidade. Suas dimensões detalhadas, 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, não apenas sugerem sua capacidade funcional, mas também indicam uma estrutura planejada para resistir às águas do dilúvio, que representam o julgamento divino. Construída com madeira de cipreste e revestida com betume, a arca aponta para o cuidado de Deus em prover um refúgio seguro. Além disso, ela prefigura a obra redentora de Cristo, pois aqueles que entraram na arca foram salvos da destruição, assim como aqueles que se abrigam na graça divina recebem a salvação. A arca, portanto, transcende seu papel literal e se torna um poderoso símbolo teológico de proteção, renovação e esperança. Top 7. A Aliança do Arco-Íris. Após o dilúvio, em Gênesis 9, Deus estabelece uma aliança com Noé e toda a criação, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de águas tão devastadoras. O arco-íris, colocado como sinal dessa aliança, tem um significado profundo. No hebraico, a palavra para arco é a mesma usada para um arco de guerra. Ao colocá-lo nos céus, Deus simbolicamente depõe sua arma, indicando a paz entre ele e a humanidade. Além disso, o arco-íris aparece como um fenômeno natural, visível para todos, reforçando o caráter universal dessa promessa. Essa aliança não depende da ação humana, mas é um lembrete contínuo da misericórdia divina e do compromisso de Deus em preservar a criação, mesmo diante das falhas do homem. Top 8. A Torre de Babel e a origem das línguas. A história da Torre de Babel, em Gênesis 11, é uma reflexão poderosa sobre o orgulho humano e a tentativa de alcançar a independência de Deus. Os construtores queriam erguer uma torre que tocasse os céus, não apenas como uma demonstração de habilidade, mas como um símbolo de autossuficiência. Deus intervém, confundindo as línguas e dispersando a humanidade, uma ação que não foi punitiva, mas corretiva, para impedir que o orgulho humano os conduzisse à ruína. Curiosamente, Babel, que significa confusão em hebraico, também alude à Babilônia, símbolo do poder humano oposto a Deus em toda a Bíblia. A dispersão das línguas não foi o fim da unidade da humanidade, mas o início da diversidade cultural que, no plano divino, seria redimida no Pentecostes, quando o Espírito Santo uniu as nações novamente por meio da linguagem da fé. Top 9. Os números simbólicos. Os números nos capítulos 1 a 11 do Gênesis possuem um simbolismo que vai além de sua função literal. O número 7, por exemplo, aparece como um marcador de perfeição e plenitude, representando o ciclo completo da criação no relato dos 7 dias e a santidade do 7º dia, o sábado. Já o número 40, mencionado em referência aos dias e noites de chuva durante o dilúvio, é um símbolo recorrente na Bíblia, frequentemente associado a períodos de provação, purificação e renovação. Essa simbologia reforça a narrativa teológica do Gênesis, onde cada detalhe aponta para uma ordem divina e um propósito espiritual. Esses números não são apenas detalhes numéricos, mas ferramentas literárias usadas para comunicar mensagens profundas sobre o relacionamento de Deus com o mundo e com a humanidade. Top 10. A genealogia e o plano de Deus. As genealogias dos capítulos 1 a 11 do Gênesis, muitas vezes vistas como listas monótonas de nomes, carregam significados profundos na teologia bíblica. Elas não apenas traçam a linhagem de Adão até Noé, posteriormente, até Abraão, mas mostram a continuidade do plano de Deus para a redenção da humanidade. Cada nome representa uma ponte entre gerações, destacando que, mesmo em meio ao pecado e à corrupção, Deus preserva uma linhagem fiel. É curioso notar que, na genealogia de Noé,
Os nomes podem ser interpretados como uma mensagem profética. Adão, que significa homem, Sete, que significa nomeado, até Noé, que significa descanso, formando a ideia de que Deus traria descanso à humanidade. Essa progressão culmina com Abraão, que inicia a história do povo escolhido, indicando que Deus está sempre conduzindo sua criação em direção a um propósito maior, mesmo diante das dificuldades e falhas humanas. Uma prova de que, no plano divino, cada geração tem seu papel na história da salvação. O Gênesis 1 a 11 é um tesouro de significados e mistérios. Cada detalhe, desde a criação até a dispersão em Babel, revela o amor e a soberania de Deus. Qual dessas curiosidades você mais gostou? Conta pra mim nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdos assim. E lembre-se, o caminho da justiça é o único que leva à verdadeira paz e prosperidade. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe sua jornada.